Avaliações recentes mostram um cenário preocupante na leitura entre crianças e adolescentes. Eu tô com alguns números aqui. Segundo o SAEB 2023, estudantes continuam com baixa proficiência em língua portuguesa. No PISA 2022, jovens de 15 anos obtiveram 410 pontos na prova, contra a média dos países da OCDE de 476 pontos. Então, diante deste cenário, nós precisamos discutir como a leitura pode ser integrada ao mundo dos jovens e como ela pode colaborar na formação cidadã dessas pessoas. E para isso, eu trouxe uma convidada muito especial. Eu sou o Felipe Sali, este é o Papo Educa, e hoje comigo está a Cláudia Costin, que é referência em educação no Brasil. Cláudia, muito obrigado por aceitar conversar com a gente. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigada, Felipe. Ficamos muito felizes quando descobrimos que você aceitou, sabia? Ah, que bom. Cláudia, esses números, vamos começar por eles. O que eles indicam? Existe um cenário para qual podemos ir para melhorar isso? Olha, temos um cenário, sim. Ninguém trabalha com educação se não for um pouco otimista. Otimista com os pés no chão, mas otimista. E sim, se a gente olhar para os dados mais recentes de 2024 de alfabetização inicial, a alfabetização no segundo ano do ensino fundamental, nós temos uma situação bem melhor que já tivemos. Só para dar uns dados, em 2016, 55% das crianças no final do terceiro ano do ensino fundamental saíam analfabetas no final do terceiro. Hoje, 59,2% saem alfabetizadas no final do segundo. Ainda não é o ideal, mas é um progresso. O importante, porém, é ver até que ponto essa melhora na alfabetização inicial ela permanece e se expande nos anos que se seguem, porque não basta saber ler, juntar as letras e formar palavras e frases. É muito importante que a criança, o adolescente tenha repertório cultural e, além disso, consiga entender aquilo que não está expresso no texto, né? Consiga, de fato, pensar no que está implícito no texto e não explícito. Para isso, a prática regular de leitura é muito importante. Que legal, é importante ter perspectiva por causa disso, né? O quanto que nós já avançamos e o quanto que nós podemos avançar, né? Sem dúvida. Agora você está falando sobre interpretação do texto, pensamento crítico, sobre bagagem cultural. Como a leitura do jornal, o jornal notícia, pode influenciar nisso? Olha, aqueles dentre nós que tinham pais que liam jornais, estou falando agora do jornal até físico, ou assistiam um noticiário na TV junto com a família, mesmo que não tivessem muito focados, acompanhavam o que está acontecendo, não da perspectiva de um grupo específico, de uma opinião específica, mas de fatos que podiam, inclusive, pela forma como estavam escritas, render processos se fossem mal informados. E isso ajudou a minha geração, pelo menos, e a minha geração dentro dos que tinham acesso ao conhecimento, a livros e a jornais, a entender um pouco melhor o mundo em que a gente está imerso. Hoje em dia eu me preocupo muito porque o número de leitores de jornais, os adultos leitores de jornal, diminuiu de uma maneira muito importante. Sim. E as redes sociais não substituem o jornal, porque há algoritmos que te dirigem para aqueles que pensam idêntico a você. Então, as chances de você não estar analisando a realidade, de não ter visto textos em maior profundidade, são muito grandes. E no Brasil, nós já havia uma época em que o Estado de São Paulo, o jornal O Estado de São Paulo, tinha uma parte infantil
E a Folhinha de São Paulo Sim. tratava também de um pouquinho de notícias. Hoje a Folha não trata mais de notícias a infantil e o Estado não tem mais isso. Então, a gente não tem, como deveria ter, acesso a muitos jornais para crianças e jovens, que deveriam estar em meio digital, mas de preferência em ambas as mídias, porque, por enquanto, diz a Marianne Wolf, uma neurocientista especializada em leitura, o cérebro processa diferente o livro físico ou o texto impresso em relação ao digital. O mesmo texto lido no impresso, no digital, vão ter impactos diferentes. Vão ter impactos diferentes. Diz ela que a tendência é que o cérebro, no futuro, consiga juntar as duas coisas, mas nós temos que ter letramento digital e letramento para textos escritos. E os professores, esse podcast é acompanhado quase que exclusivamente por professores educadores, como eles podem fazer esse link da leitura jornalística para a leitura em sala de aula? Olha, nos Estados Unidos e na Europa, há um hábito, inclusive nos anos iniciais, no que nós chamamos de anos iniciais do fundamental, que eles chamam de ensino primário, de ter uma parte da aula que é sobre, a expressão em inglês é current affairs, quer dizer, o que está acontecendo no dia a dia. Então, a criança, muitas vezes, ou uma vez por semana, vem com uma notícia que ela traz de casa. E ela vai explicar para a turma. Então, as crianças se revezam comentando fatos do cotidiano. Na França, na Noruega, na Dinamarca, existem jornais para adolescentes e esses jornais trazem os fatos do cotidiano. Não é só para joguinhos e histórias em quadrinho. É explicando numa linguagem de criança e adolescente aquilo que os adultos leem nos jornais. Faz muito sentido. O Joca se propõe a isso. Verdade. Inclusive, no Joca, nós fizemos um vídeo especial sobre jornais dos países nórdicos que conversa com crianças e adolescentes. Então, confira no canal do Joca também. Dá uma olhada, porque é um conteúdo bem interessante nesse sentido aí. E eu quero saber o seguinte... Nós estamos falando também bastante sobre... Quando você fala sobre o jovem indo lá explicar a matéria, explicar a notícia para os seus colegas na sala de aula. Quando falamos sobre a importância deles lerem e terem esse pensamento crítico, estamos falando também sobre o protagonismo dos jovens. Isso é muito importante, né? Sem dúvida. E está na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular. E é uma contribuição de um educador que eu... já falecido, pelo qual eu tenho uma grande admiração, que é o Antônio Carlos Gomes da Costa. Sim. O Antônio Carlos, ele começou fazendo... Ele é mineiro, mas ele começou na Bahia fazendo um trabalho de educação não formal com jovens que estavam fora da escola. E aí ele descobriu que se a gente se formos trabalhar com eles... eles serem sujeitos da sua prática, eles terem voz, no fundo, o protagonismo jovem, eles se engajam muito mais no que estão aprendendo. Depois, quando foi criado o Ginásio Pernambucano, que foi aquela escola em tempo integral de Pernambuco que depois se espalhou e fez com que o ensino médio de Pernambuco se tornasse tão interessante, tempo integral, mas com uma proposta inovadora. É uma referência para o país. É uma referência para o país. Ele colocou essa questão do protagonismo como uma marca registrada. Eu visitei lá em Pernambuco mais de 50 escolas, inclusive no Agreste, no Sertão, em áreas... Eu visitei no Agreste uma escola que ficava dentro de uma favela. E por que eu estou ressaltando que é dentro de uma favela? Porque nenhum pai de classe média poria os filhos lá. É uma escola numa situação de grande vulnerabilidade. Naquela época, o IDEB, que é o Índice que mede a qualidade da educação, das escolas públicas para ensino médio era de 3,5. Aquela tinha 5,2. Isso é Quer dizer, impressionante. e num lugar onde os pais não tinham um histórico de escolaridade. Não, imagino que sem estrutura, sem...
E olha, a estrutura não era maravilhosa, não é que era ruim, mas não era maravilhosa, mas se trabalhava protagonismo jovem de uma maneira muito importante. E uma das coisas que eu não percebi em nenhuma dessas 50 escolas é indisciplina. Os jovens no recreio, naturalmente, uns tocando violão, outros fazendo, mas você não ouvia aquela gritaria e burburinho inadequado durante a explanação do professor, por exemplo, porque se trabalhava o protagonismo, inclusive na própria vida escolar do jovem. Ou seja, o professor trabalhava algo que também está na BNCC, que é a ideia de projeto de vida, Sim. é mostrar para o jovem que ele tem sonhos de futuro e que o que ele aprende na escola vai ser instrumental para ele construir essa vida futura que ele deseja fazer. Então, transformar seus sonhos em projeto de vida com mentoria de professores. Lembrando que foi criada a escola em tempo integral. Sim. Então, o professor tem mais tempo de trabalhar essas questões com os alunos. Olha, eu acho que nós visitamos muitas escolas também, muitas escolas, e uma coisa que eu percebo, quanto mais o aluno se sente ouvido, sente que ele está participando ali, melhor o ensino, assim. Então Sem dúvida. sempre está ligado isso, assim. E você falou um pouco sobre os países nórdicos que têm jornais para crianças. E no cenário internacional, como é que está sendo trabalhado a notícia, o jornalismo para jovens e adolescentes? É uma preocupação que você tem percebido ou uma coisa que está sendo ignorada também por muitos lugares? Não, nos países que têm bons sistemas educacionais, há jornais para jovens. É unânime. E tem uma coisa interessante. Os jovens também escrevem notícias. Então, ele não é um mero leitor de notícias, né? Aham. Então, por um lado, as cartas de leitores, né, que da mesma maneira que no jornal de adulto, há adultos que escrevem comentando as notícias do dia anterior ou que eles leram por meio digital no jornal impresso do dia seguinte, Sim. mas também a produção textual. No Brasil, infelizmente, Felipe, a gente trabalha muito pouco produção textual. E vou falar em que sentido. Como o texto ou redação só cai no Enem, nos anos iniciais do Fundamental e no Fundamental 2, ou anos finais do Fundamental, nas escolas públicas, muitas vezes não se dá redação. Muitas vezes as salas são muito grandes, os professores não sabem como dar devolutivas, então atribuem uma nota e corrigem o português, às vezes, Sim. porque numa classe, vamos pegar o ensino médio, uma turma de 40 alunos, é muito difícil mesmo. A boa notícia é que com a inteligência artificial, a gente fala de tudo que a inteligência artificial pode trazer de problemas, mas ela pode ser um instrumento muito interessante na mão de um professor, tanto que na pesquisa Thales, que é uma pesquisa sobre a profissão de professor em cada país que participa do PISA, apareceu que 54% dos professores brasileiros usam inteligência artificial para preparar suas aulas, para fazer planos de atividades. Agora existe até uma startup que trabalha com a educação infantil, o relatório que vai para os pais. Porque na educação infantil você tem o famoso caderninho, dizer se seu filho comeu bem ou não comeu Sim. bem, ele mordeu o coleguinha, coisas que são importantes para que os pais possam acompanhar. Então, tem uma startup que trabalha com inteligência artificial para isso. Mas voltando para a redação, para correção de redação de uma forma que, de fato, aprimore a produção textual do aluno, é muito interessante usar a inteligência artificial, porque ela não vai só corrigir o português e dar uma nota. Ela vai dizer, olha, reescreva esse parágrafo porque ficou incompleto, ou vai comentar sobre a produção. E também para os principais jornais de jovens, também se pode usar esse recurso, né?
É interessante, né? Porque o texto é a coisa mais individual, assim, para o professor trabalhar. Então, você vai trabalhar com toda a forma como o aluno se expressa, como a bagagem cultural dele. Então, dá muito trabalho mesmo você falar com cada um deles individualmente. É, E também no ensino médio se trabalha muito texto, mas também pensando para Enem, que é uma forma de texto é. muito interessante, mas Dissertativa, que dissertativo. mas tem uma outra vantagem, porque em tempos de inteligência artificial, vou falar agora do lado negativo da Aham. inteligência artificial, substituindo postos de trabalho numa velocidade sem Absurda. precedentes na Aham. história, né? O Osborne e o Frey, dois pesquisadores da Universidade de Oxford, dizem que até 2030, 3 bilhões de postos de trabalho vão ser substituídos por automação. Ai, meu Deus. É. Que medo. Ai, todo mundo Então, tremeu aqui. nós temos que formar o jovem para desenvolver competências que não serão substituídas por máquinas. Como Então, quais? então, por exemplo, eu decorar dados ou fatos e datas, Aham. que era tão importante antes, porque você não tinha onde, não precisa mais. Sim. Você precisa entender a lógica da história. Você não precisa saber quem foi em 1688, né? Que houve a Revolução Gloriosa lá Aham. mas você precisa entender a época. E você precisa saber fazer análises mais aprofundadas. A profissão de jornalista vai perder muitos postos de trabalho. Já estou dando uma notícia. Ai, ai. Mas não é que vai desaparecer. Hoje, por exemplo, para escrever uma matéria sobre um jogo de futebol, você não precisa. A inteligência artificial assiste, entre aspas, e escreve um texto. Mas para fazer análise de conjuntura, para entender o que está acontecendo, um jornalista com capacidade analítica tem emprego garantido, né? Aham. E isso vale para inúmeras outras profissões, né? Com toda a jurisprudência do Supremo digitalizada, todas as decisões de justiça, um advogado iniciante ou muito raso, digamos assim, não consegue manter o seu emprego. Mas um advogado que consegue comparar as coisas, pensar com maior profundidade, sim. Então, cada vez mais, mesmo a educação básica, vai ter que formar esses jovens para, inclusive colaborativamente, resolver problemas complexos com criatividade, mas, sobretudo, para ter pensamento crítico e pensamento sistêmico. A escola vai ter que ensinar a pensar. E para aprender a pensar, escrever pode ajudar muito. Porque a gente processa o pensamento de algumas maneiras. Uma é falando, Sim. mas não é todo aluno que fala muito, muitos alunos, estudantes são tímidos. Mas outra maneira é escrevendo. Por isso que uma outra forma de ensinar o chamado International Baccalaureate, o bacalaureado internacional, que demanda dissertações, inclusive em disciplinas como física, como filosofia. Você não escreve só na aula de redação, você escreve em várias disciplinas e muitas vezes juntando disciplinas diferentes. Isso vai se manter. Então, a escrita pode ajudar muito nesse processo. E ao mesmo tempo que os professores vão ter que ensinar isso aos seus alunos, os professores vão ter que aprender isso, né? Como se adaptar a esse mundo novo, né? Como se adaptar. E como usar também a escrita para te auxiliar E nisso. aí tem mais uma coisa importante, que é a tentação do professor de fornecer respostas rápidas. Então, o aluno faz uma pergunta e eu imediatamente respondo a partir da minha leitura de mundo. Mas que tal fazer com que o aluno aprenda a fazer perguntas e o próprio professor fazer perguntas, né? De forma que a escola, em vez de dar uma visão de mundo simplificada para esse aluno, né?
que o próximo professor, que pode pensar exatamente o oposto do que esse primeiro professor, vai dar outras respostas mastigadas e prontas, é muito melhor que o aluno aprenda a fazer perguntas e que o professor faça perguntas para ensinar esse aluno a pensar e não só devolver numa prova aquilo que o professor pensava. Eu me lembro, eu como estudante, estudei numa escola que, como todas as escolas da minha época, todo mundo fala, pergunta para tua avó como era a escola boa de antigamente. Que nada. A Olha gente aí. anotava até o suspiro do professor, decorava, eu era ótima para decorar, e devolvia numa prova. Mas isso é aprender a pensar? Eu depois fui apanhando a vida para aprender a pensar sozinha, para pensar matematicamente, para pensar cientificamente, para pensar historicamente, para desenvolver meu próprio raciocínio e não o raciocínio da professora A ou do professor B. E os pais nessa história toda? Como é que os pais podem auxiliar os seus filhos a aprenderem a pensar e a ler e a Então, interpretar o mundo? primeira sugestão para os pais: leiam. Se os seus filhos nunca veem vocês Aí, ó. sem estar com um celular na mão, eles vão achar que isso é a melhor maneira de interagir. É verdade que há informações no celular, é Sim. verdade. Só que a gente acaba se condicionando a ler só os títulos, a superfície. Já tem muita pesquisa mostrando isso. Sim. Quem acompanha as notícias nas redes sociais, Sim. você lê às vezes aparece uma notícia com um link para você clicar. Aham. A maioria das pessoas só lê a notícia parcial. E o título pode induzir um raciocínio simplista. E a gente não aprende a fazer análises mais sofisticadas. Então, e vai sempre depender de alguém que pensa por você. Então, um colega que parece ser mais informado, ou uma pessoa que faz coisas engraçadas no TikTok. Mas será que essa pessoa que faz coisas engraçadas, além de engraçada e divertida, ela também aprofunda os temas? Será que eu quero pensar igualzinho a ela? Até porque nós compartilhamos essas notícias, esses vídeos. É. E se nós não sabemos que estamos compartilhando, nós estamos prejudicando as pessoas à nossa volta, né? Sem sombra de Por quê? dúvida, sem sombra de dúvida. E você fala muito, não só aqui nesse podcast, mas na sua carreira no geral, sobre como o jovem ele tem que estar sempre sendo levado a sério. Você precisa ouvi-lo de verdade. Não é só uma via de mão única, né? Nós É. temos que falar com eles e ouvir deles. E como você acha que o jornalismo, essa informação, a leitura pode colaborar nisso, assim? Olha, ouvir o jovem é muito importante. Mesmo que ele tenha uma vivência ainda incipiente, ainda inicial, né? Quer dizer, ele não passou por algumas experiências que provavelmente no futuro vão moldar outras maneiras de pensar. Mas entender, se ele, por exemplo, para o professor, será que meu aluno está de verdade engajado no que ele está aprendendo? Porque ele pode estar disciplinado, Ele pode estar quietinho ele lá. pode estar quietinho, Aham. mas ele está engajado no que ele está aprendendo. E vou dar um exemplo que eu li num livro muito interessante que vai ser traduzido brevemente no Brasil, que traduzindo, chama The Disengaged Teen. Se eu for traduzir literalmente, é o adolescente desengajado. Aham. E ela mostra situações em que alunos, e aí eu me enxergo nisso, eu como quando era adolescente, como meus pais foram refugiados de guerra, eu levava a educação muito a sério, minha mãe não conseguiu acabar o que antigamente se chamava de ginásio, etc. Então, eu levava a sério. Então, não só eu desenvolvia essa habilidade de decorar bem, mas eu era muito bem comportada. Fora ser bem comportada, eu não me engajava de verdade na aula. Por quê? Porque eu precisava decorar do jeito que estava. Precisava anotar tudo aquilo. Eu precisava anotar tudo aquilo e eu não entrava no tema. E aí, nesse livro, o Jovem Desengajado, ela mostra que tem jovens que são bons alunos no sentido de tirar boas notas,
mas ele não aprende a pensar, ele não se engaja de verdade. Porque ele não se abre a novas experiências. O que faz a gente aprender é a curiosidade. Se eu paraliso a minha curiosidade e simplesmente me conformo com o que foi escrito no quadro, ou hoje em dia, né, nos slides do PowerPoint ou coisa assim, e não paro para pensar, porque eu tenho medo de pensar e sair do que a professora valoriza, perder ponto, a gente está se prejudicando, a gente não está se formando para esse tempo do que a gente chama de revolução digital com a inteligência artificial substituindo humanos. Então, a gente tem que se engajar. E existem aulas mais propícias a engajar os alunos e menos propícia. E todo o segredo está ligado em o próprio professor se abrir para o novo. Porque nós, adultos, a gente dá o exemplo do que a gente quer que eles façam. Se eu digo para um aluno, tenha empatia e eu não sou empática, o aluno não vai ser empático, bullying vai acontecer. Se eu digo para o meu aluno, abra-se para novas experiências, para novas ideias, e eu estou lá bitolada no meu modelo simplificado de explicar a vida, ele não vai se abrir. Então, isso vale para os pais, vale para os professores. Nós temos que nos abrir para errar, porque quando a gente se abre para novas experiências, o que acontece? Nós vamos errar. E não tem problema errar, porque nós vamos corrigindo a partir das experiências de vida. E no sentido da aprendizagem escolar, a questão que eu errei numa prova, ela pode ser uma oportunidade de aprender. O raciocínio errado, por isso que um bom professor não fala de imediato que está errado. Eu fui visitar escolas recentemente no México e fiquei impressionada com isso. O professor perguntou, que resposta você pôs nessa questão? E um jovem falou, e a resposta estava errada. Ele falou, explica teu pensamento para chegar nessa resposta. Depois, não falou ainda que estava errado. Chamou o outro. Falou, e você chegou em que alternativa? Tal alternativa. Explica teu pensamento. O que você achou do raciocínio do teu colega? E aí, você ensinou a pensar matematicamente. Você errar junto com o seu aluno pode ser uma boa forma de educar. Errar no sentido de não falar, você só fala besteira, ou tá errado, pronto, vai pro... Ele precisa entender no que ele errou, para ele poder pensar matematicamente nesse exemplo que eu dei. Justo. Nossa, isso é incrível mesmo. Isso é uma coisa que poucas pessoas estão pensando, falando sobre isso, assim, em sala de aula. É porque na formação de professores que predomina no Brasil, houve uma desconexão muito grande entre teoria e prática. Entendi. Eu que fiz magistério, era muito mais profissionalizante. Embora fosse em nível médio, você, de algum jeito, era submetido à prática e percebia onde é que você acertava e onde você errava e como lidar com o erro. Hoje, a formação de professores no Brasil é no ensino superior, na Finlândia é no mestrado profissionalizante. E eles usam a expressão profissionalizante. E a conexão é muito grande entre teoria e prática. Você tem um diálogo estabelecido entre a teoria e a prática. Olha que importante. Bom, nós falamos muito sobre leitura e sobre acesso à informação e sobre jornalismo para jovens. O Papo Educa é um podcast do Jornal Joca, que é um jornal voltado para crianças e adolescentes, que publica notícias com uma linguagem adequada para eles, com uma equipe de jornalistas profissionais, com uma equipe pedagógica, e você pode usar este jornal tanto em casa, com sua família, quanto em sala de aula. Então, procure conhecer o Jornal Joca em jornaljoca.com.br e vamos conversar sobre uma possível forma de integrar o Joca no seu dia a dia, no dia a dia dos seus filhos e alunos. Você é uma entusiasta do Jornal Joca. Eu gosto Como é bastante. que você chegou no Joca? Conta pra gente. Olha, eu fui fazer uma palestra numa escola e eu vi o Joca lá.
E aí comecei a folhear, peguei um para ler em casa. Eu sou obcecada por educação, não é que eu sou eu sou especialista em educação, sem dúvida, em políticas educacionais, mas eu sou obcecada. Então, eu vejo um livro didático, eu vou olhar como é que ele está, eu vejo um material para professores, eu vou ver se ele é... E eu vi o jornal e eu fiquei muito bem impressionada com o fato de que, ao mesmo tempo em que está numa linguagem para jovem, ele não subestima o jovem. Então, não é uma linguagem bonitinha, engraçadinha. E a outra coisa é que não dirige demais para uma visão simplificada da realidade, seja nesse Brasil polarizado, seja de um lado ou para o outro. Leva o jovem a se fazer perguntas, né, que podem, lógico, ter a mediação do professor, ou dos pais, ou de quem, mas que coloca as questões para o jovem. E eu acho isso muito positivo. Ou seja, completamente em sintonia com tudo que conversamos aqui hoje. Completamente em sintonia com o que a gente conversou hoje, sem dúvida. Cláudia, muito obrigado. Eu gostaria de fazer um podcast diário só com você, pra gente conversar todos os dias, durante 1 hora. E eu muito obrigado pelo seu tempo, de verdade. Eu é que agradeço a oportunidade e muito bom saber que vocês estão trabalhando com o Joca. Boa. Gente, o Papo Educa é um podcast do Jornal Joca. Se inscreva no nosso canal para ter acesso a conteúdos tanto voltados para os jovens, para criança e adolescente, quanto para professores e educadores. Eu sou o Felipe Salles, até o próximo programa. Tchau!